que eu iria estar revisitando outros continentes, né? Então, vamos voltar a um outro continente, mas dessa vez a gente vai voltar para a Ásia, mais precisamente para a Coreia do Sul, até porque a do Norte nem dá, né? Então, eu te aguardo aqui no mês de agosto para poder descobrir como é que foi a minha viagem a esse país que é o berço, né, do dorama, onde todas as ruas ali tem algum filme, alguma série, alguma cena de dorama que já foi gravada, ou se foi um livro qualquer, sem muita ambientação, não sei. Então, eu te aguardo aqui no mês que vem, mês de agosto, para descobrir como é que foi essa minha viagem para Coreia do Sul. Coreia do Sul? Isso, Coreia do Sul, tô confundindo não. Tá ok? Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui. Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem. Nesse mês de agosto eu desembarquei na Coreia do Sul com amêndoas e foi uma experiência ok, nem boa nem ruim. E agora eu vou falar um pouco mais para vocês sobre a minha tentativa de explorar esse país ancestral, uma cultura ancestral, né? Acho que é a terminologia mais correta, né? Mas antes de mais nada, antes de falar um pouco mais sobre esse livro, deixe-me me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Mas antes, deixa eu passar aqui para vocês algumas informações sobre amêndoas. Então, a primeira informação que eu tenho para falar para vocês é que esse livro foi publicado ano passado, é isso mesmo, em 2023, pela editora Roku, né? Tá bem um selinho da Roku bem apagadinho aqui. Esse é o primeiro livro da autora Hu Pung-chon. Muito provavelmente eu estou pronunciando o nome errado, né? Mas tá bem aqui em cima da curvatura do meu dedo. Inclusive, né, como todo mundo fala, esse livro o livro foi inspiração para o grupo de K-pop BTS, né? Vou pronunciar certo, senão o pessoal do K-pop vai me matar. Para o grupo do BTS para escrever uma música, né, para o álbum deles. Não sei se é um novo álbum, faço a mínima ideia, mas tá lá nas coisas da Amazon, né, nas descrições da Amazon. Tá, eu tô acompanhando aqui meu roteiro. Ele tem 288 páginas e a categoria de problemas familiares, né, que tá lá na Amazon, é a categoria que mais se enquadra a ele. Ele atualmente tem 4.616 avaliações na Amazon e com uma média de 4.7. Esse livro, eu diria que ele é muito sensível, sabe? A história como um todo. Porque no próprio é ótimo, né? Mas no prefácio dele, a gente é apresentado para uma doença, né? A descrição de uma doença chamada, deixa eu colar aqui porque senão eu vou falar errado, alexitimia. Muito provavelmente pronunciando errado, né? Mas eu vou até escrever aqui para vocês, bem aqui onde está meu dedo, né? Que é a incapacidade de identificar ou expressar sentimentos, né? O portador dessa síndrome, dessa doença, né, como é chamada aqui, ela tem essa incapacidade de tanto identificar que uma pessoa está tendo uma expressão, né, está expressando um sentimento, e de como responder a esse sentimento. E como o livro todo é narrado pelo personagem principal, que é acometido por essa doença, por muitas vezes eu assustei com a história, sabe? Uma criança tá vendo isso e não tá esboçando reação nenhuma, sabe? Mira um pouco ali, né? Se a gente não... Melhor, eu acho que se não tivesse o prefácio, né? Seria facilmente identificado
psicopata, um sociopata, né? Mas não é o caso do nosso personagem aqui, não. É uma outra coisa totalmente diferente. Ainda bem. E o personagem principal, né, que eu falei, ele chama Yoon Jae, acho que é assim também, né? Yoon Jae. Ele, desde criança, ele sempre teve essa doença, né? A mãe dele percebeu desde criança que ele não demonstrava nenhuma emoção, né? Como é perceptível nos bebês. E vira e mexe, levava ele em médicos e tal. E custou a identificar a doença, sabe? Foi muito difícil até fechar um diagnóstico. E quando fechou um diagnóstico, né? Os médicos queriam fazer, como é que fala? Ensaios clínicos com o menino para estudar mais a doença, porque é uma doença muito rara e tudo mais. A mãe, claro, não deixou, né? Repudia todos os médicos com relação a isso, né? Por conta de querer tratar o filho dela como rato de laboratório, né? Que ela mesma diz aqui. E ela acaba ensinando o filho a identificar emoções e como responder a essas emoções. Então, na casa dela, ela fazia como se fosse um exercício, sabe? O menino, além de... Ele comenta, né? E o Jay comenta que além de ter as tarefas da escola, ele tinha também as tarefas com a mãe de entender o que a mãe estava expressando ali e tal, e como responder. Então, por muitas vezes ele fala, né? Que nessa época ele via as coisas como se ele respondia as pessoas, né? No caso, como se fosse um robô, sabe? Que a mãe dele obrigava ele a responder às pessoas, pelo menos a expressar, né, um falso sentimento, né, para as pessoas não acharem que ele é diferente, para não acharem ele um monstro, né. E a avó dele, inclusive, fala: deixa o menino ser o que ele é, né. Eu sei que a avó dele meio que torrona com a mãe e puxa saco do neto, né, eu acho que toda avó. Mas isso, infelizmente, acaba mudando quando ele faz... Melhor, como é que é? Um dia antes na véspera de Natal, no caso, quando o Yoon Jae já tem 16 anos. Você não viu nada? Hã? Não viu nada, meu amor! Porque justamente nessa parte, quando o Yoon Jae relata o que aconteceu com a mãe e a avó dele, e ele presenciou, e até o que desenrolou depois disso, ali eu tive a certeza de que esse livro nem por longe poderia se passar por um dorama. É puro drama. É a essência do drama, sabe? E é pesado, sabe? Eu já adianto pra vocês que é bem pesado. E aí você pensa, por um personagem não entender direito, não saber o que sentir diante dessa cena, você já imagina pra gente que sente o que aconteceu. É bem pra esse lado aí, é bem pesado. Deixa eu ver o que eu coloquei, porque senão eu vou me perder. Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Depois disso, né, Yoon Jae começa a perceber que ele vai ter que se virar sozinho, né, sem a ajuda da mãe, sem a ajuda da avó, enfrentando a sociedade como um todo e ele com esse problema, né? Então, assim, uma coisa que dá pra perceber é que eles moram numa casa humilde, né, um apartamento humilde, que é meio que como se fosse 3 andares, né? Então, no andar de baixo fica o sebo da mãe dele, que ele começa a trabalhar nesse sebo, né, a vender os livros lá do sebo. Então, o livro traz muitos esses relatos, né, de como a mãe dele conseguiu os livros, as revistas, as fotografias, de tudo e um pouco que vendia lá no sebo, né? Ele traz essas informações. Quando o Yoon Jae acaba sendo contratado, eu acho que eu posso colocar assim, para se passar por uma outra pessoa, né? E que aí eu não posso falar muito, porque senão vai dar spoiler. Mas que, digamos apenas que essa outra pessoa que ele estava se passando acaba confrontando ele, o Gon, né? Ele chama G-O-N, Gon. E esse tal de Gon é um cara meio... um aluno, né? Que acaba entrando na mesma escola que o Yoon Jae. Ele é daquele cara problemático, sabe?
que tem amigos problemáticos e tudo mais, né? Então, tem também a história do Gon, que eu acho que se eu falar vai dar spoiler. 12 segundos depois. E assim, só para não deixar muito vaga a história do Gon, eu só vou contar aqui. O Gon foi sequestrado, tá? Quando ele era criança, ele foi sequestrado por uma família, por uma senhora, acho que foi uma senhora mesmo que sequestrou ele. Mas depois acabou abandonando ele ficou indo de lar em lar adotivo até encontrar a sua família verdadeira. Então, se eu falar mais vai dar spoiler. Então seria mais ou menos isso, né? E Yunjin estava se passando por ele ali num determinado momento da família, da história de vida dessa família, que acabou perdendo o filho, né, e tal. Então ele meio que começa uma inimizade com Yunjin, de querer brigar com ele, de bater nele e tudo mais, sabe? Bem agressivo mesmo e tal. Então essa parte da briga dos dois, inclusive por ele não demonstrar nenhum sentimento de raiva, de revolta, nem nada, o Gon começa a achar que ele tá zoando com a cara dele, sabe? Várias pessoas na escola dele não viam ele no ensino médio, né? Não como uma pessoa indiferente, mas como uma pessoa que não tava nem aí pra nada, sabe? E isso, querendo ou não, ficou, por um lado foi até bom no começo, mas que depois se tornou uma coisa bem complicada. Então tem ali a história de amizade dos dois. O Yunjin também começa a ter uma namorada, né? Que também percebe que ele também tem alguma coisa, né? Então o livro é bem pra esse lado aí, sabe? É um livro bom, é um livro gostosinho de ler, é um livro curto, né? 288 páginas. Eu não sei se eu coloquei mais pra frente, né? Mas se eu não tiver colocado mais pra frente, eu vou explicar aqui essa questão. Não. Eu coloquei mais pra frente explicar essa questão das amêndoas, né? Mas vou colocar aqui porque eu acho que faz mais sentido colocar aqui. O título do livro, Amêndoas, é justamente porque a doença faz com que as amígdalas da pessoa não se desenvolvam, né? Desenvolvam? Acho que é isso mesmo. Desenvolvam. Então, com isso, quando os médicos explicaram para ele lá, quando ele era criança, o que estava acontecendo com ele, por que ele não conseguia ter essas emoções e tal, desenvolver essas emoções, eles mostraram para ele umas imagens e tal, e ele associou com o tamanho o formato, né, de amêndoas. E a mãe dele também fazia ele ingerir vários tipos de alimentos, inclusive um desses alimentos era amêndoas, porque diziam que ajudava no desenvolvimento das amígdalas, né? Mas não é bem assim que funciona. E o livro no final tem um desfecho, eu não diria tão surpreendente assim, não pelo final do Yunjin, mas pelo final de uma personagem que aparece, que volta, né, a aparecer no final do livro. Essa sim me deixou em choque e feliz ao mesmo tempo. Porque que tem pronto, a gente sente, não é, Nicole? Aqui, infelizmente, o livro pecou pra mim na questão de falta de ambientação, sabe? Para não dizer que não tem muita ambientação, eu fiz uma listinha aqui de algumas menções de coisas que só são encontradas, né? São típicas, eu acho que eu posso colocar assim, da Coreia do Sul, né? Então a primeira coisa que eu coloquei aqui é o bolinho de arroz picante, chamado Teokbokki, acho que é assim também, né? Que depois eu fui pesquisar, né, e tal, quando eu li, é um bolinho de arroz. Não se diz que é um bolinho de arroz com pimenta, né? Mas pelo menos aqui no livro se descrevia como um bolinho de arroz pimentado, né? Com esse nome, picante, na verdade, com esse nome. A avó do Yunjin, quando ela faz um tipo de escrita diferente, uma letra diferente, é uma letra coreana, né? Uma escrita coreana chamada Hanja, também tá ali na questão de ambientação, tá ok. O fato deles comemorarem o aniversário de Buda e o Natal juntos, não sei se isso é típico da Coreia, né? Se Buda é só da Coreia, acho que não, mas tá ali. Tem uma menção, que eu coloquei aqui, uma menção só de meio parágrafo de um grupo que fala, que eu coloquei aqui, ó,
menção ao K-pop quando fala de um grupo de dança na TV. Só isso que fala. Nem é de um programa muito conhecido. Só é essa frase aqui que está não transcrita, né? Mas interpretada no livro. Eu acho que eu posso colocar assim. E essa daqui eu já acho que eu coloquei. Inclusive eu coloquei um parênteses ali, porque eu não acho que é um costume coreano, não. Principalmente sul-coreano, não. Eu acho que esse daqui já é um costume asiático como um todo, que é de acender incenso para a pessoa que faleceu, né, no funeral da pessoa. Porque pelo que eu já vi de filmes e tal, eu já vi que também na China fazem isso. Então, não é uma coisa exclusiva da Coreia. Se a gente for pegar aqui exclusiva da Coreia, pelo que eu tô vendo, seria o K-pop, seria o bolinho, né, o tteokbokki e a escrita coreana. 3 coisas, sabe? Eu falei assim, poxa, tudo bem, eu entendo que o livro é escrito para um personagem, que é narrado, né, no caso, por um personagem que não demonstra emoções, que ele não tá nem aí pra nada, nem que ele não tá nem aí pra nada, é que ele não entende emoções, então não sabe o que sentir, o que expressar e tudo mais. Mas, poxa, ele poderia pelo menos passar por alguns locais ali, que, sei lá, que só tivesse que só existe na Coreia. Eu até coloquei aqui, ó, cadê o nome do parque? O Parque Everland, né? Que é um parque muito florido, né? Na época do outono. Tudo bem que o livro tem na questão do... Não, se bem que é só no Natal, né? Que ele se passa no inverno, que depois ele se passa ali na primavera e tal. Então poderia ter ali uma menção dele andando no parque junto com o Gon e conversando, né? E ele vendo o parque e tal. Tudo bem que para não falar que não... Quando o Gon é sequestrado, ele é sequestrado num parque. Mas e aí? Que parque? Um parque qualquer, de um estilo qualquer, de um lugar qualquer. E aí? Sabe? Pra mim, infelizmente, pecou. Sabe? Poderia ter um pouco mais de representatividade. Entendo essa questão de que o foco do livro é justamente essa questão do sentimento e tal. Mas pra mim, poderia ter pelo menos uma mençãozinha ali. Eu ia gostar, não vou mentir. Eu tenho opinião própria, meu amor. A minha opinião é você. E depois de conhecer esse país e entender o quão dramático, quão pesado, né, pode ser a escrita dos autores que são da Coreia do Sul, eu digo que Amêndoas é um bom livro. Tem uma escrita muito fluida, capítulos curtíssimos, capítulos assim de no máximo 7 páginas, sabe? Muito envolvente, muito rápido de ler e tudo mais. Pecou, como eu disse, pra mim na questão de ambientação, mas não foi essa coisa tanto assim, né? Tanto que no final eu acabei fechando o Amêndoas com 4,5 estrelas. E eu digo que se tivesse um pouquinho a mais ali de ambientação, eu tinha fechado ele com 5 estrelas, favoritado, sem sombra de dúvidas. Mas como eu disse, a ambientação, ou a falta da ambientação, pesou um pouquinho para mim, por isso que eu fechei só com 4,5 estrelas. Então agora eu me despeço da Coreia do Sul. Agradeço a Amêndoas por me trazer um livro pesado, né, denso, eu acho que eu posso colocar assim, sem dar spoiler, mas chegou a hora de eu pegar o avião, pegar o próximo voo pro próximo país. Voa, cara, voa! E continuando essa minha saga de revisitar os outros continentes que eu já tinha visitado lá no início do ano, né? Chegou a hora de voltar para a África, mas dessa vez a gente vai pro Egito, né? Então, eu espero vocês aqui mês que vem para poder descobrir como é que foi essa minha viagem para esse país. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Cheio de mistérios antigos, ou se foi uma viagem um tanto quanto qualquer. Spoiler. Quem acompanha com o canal já deve imaginar pelas resenhas que eu já trouxe qual vai ser o vídeo, né, qual vai ser o livro do mês de setembro. Então, eu particularmente estou com altas expectativas para o mês de setembro com esse livro, ok? Então, eu aguardo vocês aqui no mês que vem, no mês de setembro, quando eu vou desembarcar no Egito e vou ver o que eu encontro novamente nesse país e trago aqui para vocês, ok?
Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente.